Então, pessoal, nossa live de hoje vai ser sobre a importância de usar o articulador para diagnóstico. Vamos esperar o pessoal entrar para nós conversarmos desse assunto, né? Vamos. Que ajuda, que espero possa ajudar muitos colegas, né? Que é importantíssimo. Um pouco do dia a dia aí nosso do trabalho para compartilhar aí com vocês. Exato. Vou esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal não vem. Não chega. Se bem que também de qualquer forma vai ficar gravado, né? Fica 24 horas, né? O que vocês acham? Começa? Ou já tiver, né? Oi, Patrícia. Lembra da Patrícia? Foi nossa aluna. Qual Patrícia? Patrícia Fernandes, lá do UNB. Tudo bem? Então, pessoal, olha, a gente vai dar início aqui à nossa live de hoje, no horário de almoço, super top, né? Ninguém quer almoçar hoje, a gente gosta tanto de oclusão que a gente quer. Boa tarde! Que a gente quer, nós queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência sobre o uso do articulador no diagnóstico, né? E vamos começar primeiro com uma pergunta. Qual a importância do diagnóstico com o uso do articulador? Vamos começar, quer falar, Alzirinha? Pode falar, depois a Ju comenta também. Bom, a gente reuniu, né, para falar a importância do articulador, de como identificar os casos e individualizar cada caso para cada paciente, de acordo com a necessidade, né? O articulador hoje está ganhando uma posição na odontologia bem legal, porque ele nos ajuda em muitos aspectos que a gente não consegue ver só no exame clínico, né? Uhum. Você ter a boca do seu paciente ali na mão. Então, você melhora diagnóstico, detalhes do diagnóstico e como nós estávamos aqui discutindo um pouquinho antes, falando dos ganhos, né, da qualidade do diagnóstico na fidelização do seu paciente, na confiança no seu plano de tratamento, até na maneira como você apresenta o seu plano de tratamento. Exato, e é aquilo, né, porque que a gente conversou, nós passamos a identificar a origem do problema. O paciente ele vem com uma reclamação, às vezes, minha restauração quebrou, então minha restauração tá mole, mas ele está falando de uma consequência, ele não sabe dizer qual é a origem do problema. Às vezes eu brinco, né, que não precisa ser dentista para saber que precisa restaurar um dente quebrado, qualquer pessoa sabe fazer esse diagnóstico. Mas precisa ser um bom dentista para saber os motivos que levaram àquela fratura, desde que não seja, né, uma pancada, né? Fora isso, como dizia um professor nosso, Alzirinha, ele falava assim, se a restauração quebrou dormindo, vai ser mais caro. Né? Ele sempre brincava, se foi comendo alguma coisa, sem problema. Então é isso, e a gente vê assim, às vezes a pessoa sabe montar, né? Sim. Sabe colocar um paciente em RC, mas perde a oportunidade de estudar, de fazer o diagnóstico, já trava ali na dimensão que ela quer, manda para o laboratório encerar, aí vem aquele, né, tudo corrigido, mas ela não estudou. Investir no diagnóstico com o articulador na mão, porque você montar o caso e talvez isso seja já da rotina de alguns clínicos, mas o que fazer com aquela montagem às vezes ainda não é tão óbvio. Não é só para mandar para o laboratório, como a Dirce está dizendo aqui, para encerar e para que a reabilitação dê continuidade, mas para observar detalhes que vão agregar ganhos mecânicos e biológicos ao seu trabalho reabilitador. E então, importante isso, Ju, também, né? Porque muitas vezes a gente deixa a responsabilidade para o técnico do laboratório, uma responsabilidade que é sua, é você que tem que falar onde que vai a cúspide, qual é a direção que você quer colocar, qual é o tamanho do dente. Isso não é uma responsabilidade do técnico, é uma responsabilidade do dentista. O técnico está ali para executar um trabalho que você está orientando. Que você vai direcionar. Que você tem que saber o horário. Para que esse trabalho ele não falhe, né?
Que é o problema tão grande hoje nas reabilitações estéticas extensas, né? Exato. É o grande índice de falha. Porque você vai lá, você mandou, travou o pino ali, eu quero que aumenta, né, 1 ou 2 milímetros de dimensão. Ele vai encerar, ele vai fazer dentes lindos, porque isso ele sabe fazer. Ele sabe que os dentes, ele conhece de alinhamento de dente. Mas o engrenamento, que às vezes você precisa de um ajuste antes de fazer o enceramento. E o que nós estávamos aqui discutindo um pouquinho antes é que o dentista ele tem a informação do articulador, que é a informação dentária, e a gente tem também a informação do músculo. Isso o técnico não tem. Exato. Então, quando a gente está associando todos esses dados que a gente coletou, não só, né, na análise do articulador, mas em outros dados clínicos e na anamnese, e na própria observação do paciente. Exato. E quando você estuda, você pegou ali, você fez uma excelente anamnese, você fez um excelente exame clínico, você monta no articulador e a montagem do articulador te permite, que a gente estava conversando, você enxergar como ocorre o engrenamento, né, de trás para frente. Você vê ali onde as cúspides palatinas elas estão ocluindo, e aí vem o conhecimento da oclusão, se você está tocando onde tem que tocar mesmo, e aí isso te permite fazer um outro diagnóstico, e aí você começa a entender por que aquele paciente está com dor naquele dente, por que tem trinca, por que tem recessão, né? E chamar a atenção, como a gente falou, do paciente para realmente a causa dos problemas e não para o problema em si. E isso faz uma diferença enorme quando você vai vender o seu planejamento. Então, quando a gente fala assim, a gente montou até um curso, né, que se chama RPDA, Redução dos Problemas Diários com o Uso do Articulador. Quais são esses problemas diários, né? O que pode ser evitado fazendo um diagnóstico com o uso do articulador, né? Perder paciente, né? Porque o paciente, como eu sempre falo para vocês, ele vai 1 ou 2 vezes para você solucionar o problema dele. Se você não conseguir, vai procurar outro, né? Certamente. Ele vai trocar de dentista, como você estava falando, né, Alzine? Ele vai trocar o material, né? Ele troca o material, troca o dentista, mas o problema persiste. Continua lá. Então, muitas vezes o paciente tem uma ideia que o problema é aquele dente que quebrou, que virou bloco, que virou coroa. Mas não é, o problema não é o dente, o problema muitas vezes é a oclusão que não está engrenada de uma forma satisfatória. E a consequência é a quebra. O dentista ele precisa de ter esse olhar para o paciente, um olhar mais individualizado, de aquele paciente, naquele caso, tem um problema para ser solucionado. E isso a gente não consegue em exame clínico perceber. Esses dias mesmo, foi me indicada uma paciente que ela trocou o bloco 5 vezes, 5 dentistas, 5 técnicas diferentes e continua a quebrar. Então, assim, você tem que ter pelo menos uma interrogação daquele paciente específico que está tendo aquele problema, por quê? Exato. O que você precisa de enxergar que ninguém enxergou? E como a gente estava falando, quando você monta no articulador, você vai estudando, vai enxergando, quando o paciente chega, você vai conversando com ele, já fica uma invasão de espaço funcional livre, o músculo maceta está mais volumoso do lado direito que o lado esquerdo. O uso do articulador ele vai deixando a mente do cirurgião dentista mais atenta a detalhes que às vezes passa sem a percepção refinada. Então, é exatamente o que a gente falou, você está conversando com o paciente, eu já estou imaginando a montagem. Opa, acho que na montagem vou encontrar isso. Porque todo diagnóstico ele é um processo dinâmico. Exato. E você, depois que pensou nesse processo dinâmico, que você coletou anamnese, análise de fotos, exame muscular, exame clínico, de boca aberta e de boca fechada, você tem ali o articulador para reavaliar dados que você coletou e realmente correlacionar com todos esses fatores de uma maneira assim precisa e concreta, está ali na mão. Exato, como que eu faço? Eu faço anamnese, aí depois eu faço checklist radiográfico, vou anotando tudo que eu vejo na radiografia, depois tudo que eu vejo nas fotos e vou com o articulador na mão, vou desenhando, fazendo o meu planejamento. E isso, gente, ajuda você a vender o seu planejamento, né? Porque o paciente, você se sente seguro, porque você
quando você estuda, quando você conhece muito o seu serviço, o seu produto, você sabe passar isso de uma forma muito clara para o seu paciente. Isso te ajuda muito a vender, isso te passa segurança. O que cancela vendas é insegurança. A pessoa achar que você está querendo empurrar alguma coisa para ela que não vai resolver o problema dela, que não vai funcionar. E, pessoal, quem quiser fazer perguntas sobre o assunto, pode mandar, a gente está olhando, tá? Se alguém quiser perguntar sobre essa questão, tá bom? Disse, e é interessante também, quando você faz o diagnóstico correto para o paciente, como ele fica satisfeito com o final, né? Eu recebo, assim, muitos agradecimentos, assim, de pessoas que falam, nossa, eu não sabia que o meu oclusal era tão ruim. Eu não tinha essa noção real de como melhorou depois que fez um ajuste ou que você teve um olhar diferente para o paciente, né? Exato. Como muda a vida do paciente. Não é só a nossa clínica que muda, você muda vidas, você muda realmente a oclusão do seu paciente para uma coisa boa, para uma coisa confortável, estável. E é por isso que a gente somos apaixonadas pela oclusão. Fãs Né? incondicionais. E queremos, porque assim, igual o caso que eu mostrei, a Alzerinha até participou, a Ju acho que viu, a paciente ela veio para mim fazer enxerto conjuntivo, o que ela menos precisava era enxerto conjuntivo. O problema dela era a oclusal, ela sentia muita dor muscular. Então a gente montou, primeiro fizemos um ajuste, para depois direcionar dar possibilidade de tratamento. Quem as possibilidades de tratamento era ortodontia, ou ela também poderia fazer um pouquinho mais de desgaste nos dentes e a gente reposicionar com material restaurador. Mas aí a gente tem condição, e a paciente, a gente chora de alegria, de agradecer por ter encontrado. Eu tenho um depoimento dela, qualquer dia eu posto para vocês verem. Ela chamando, até clamando assim para outros dentistas se ligarem para isso, porque ela estava preocupada em perder todos os seus dentes, porque falaram para ela que ela ia perder todos os dentes, mas não falaram dela a solução para ela. Entendeu? E ela foi ortodontista, periodontista, protesista e implantolontista. E é desesperador, né? Muitas vezes são pacientes que até cuidam muito bem de higiene, vai certinho na limpeza, sabe? Não tem cárie, não tem restauração por falta de cuidado, do zelo do paciente, sabe? É uma atenção muito humanizada isso, de você realmente olhar o paciente como paciente, com respeito, com consciência, de uma forma que você possa estudar realmente aquele caso. Não é uma pessoa que vai realmente fazer uma restauração, é muito mais simples, mas você mudar a vida completa da pessoa, dá conforto para a pessoa poder mastigar. E acaba que a consequência é uma estética também, né? O paciente te procura pela estética e não sabe que a consequência é a estética da função, né? Que a estética é uma consequência da função. É muito interessante. Deixa eu só ler a pergunta da Patrícia. Vocês consideram importante montar todos os casos em articulador ou não? Quais são os fatores mais importantes para montar os casos em articulador? Então, é isso que a gente estava, né, que eu estava conversando, a gente estava conversando sobre isso, né? Você vai fazer um exame clínico. Se você tem sinais e sintomas para você verificar quando seu paciente precisa e quando ele não precisa da montagem. Se o paciente chegou, ele está com os dentes íntegros, não tem desgaste, né? E você montar ou não o caso, eu ia, antes da sua pergunta, Patrícia, eu estava refletindo aqui junto sobre a fala da Alzerinha. Às vezes um paciente chega por um detalhe estético, ou às vezes nem é restaurador, é um clareamento, enfim. E eu acho esse que é o interessante, a gente está seguro daquilo que a gente está oferecendo para o paciente. O paciente não tem a expectativa de fazer uma reabilitação, mas quando você sabe fazer diagnóstico, você olha aquele caso, você sente a obrigação de alertar o seu paciente que ele tem problemas que vão além. Ele tá correndo mesmo que aparentemente ele tenha uma oclusão perfeita para ele, sem nenhuma restauração insatisfatória, ou às vezes sem nenhuma restauração, tá? Exato. Mas ele tem evidências ali de que problemas existem. É difícil dar uma fórmula assim do montar ou não montar, porque quando a gente fala em evidências, aí exige
uma certa experiência. A gente teria que na mostrar área. casos clínicos para vocês. Discutir um pouco a prática do dia a dia da clínica para estabelecer um protocolo. Isso. Mas não significa que grandes reabilitações devam ser sempre montadas, e devem, né, realmente, mas não só grandes, ou unitário. Isso é uma coisa meio, essa fórmula milagrosa, ela não existe. Realmente o diagnóstico, ele vai desde aquele paciente que aparentemente não tem nenhum problema, não tem nenhuma restauração, às vezes até um paciente que precisa de uma grande reabilitação. E essa decisão também parte muito do seu exame clínico. Por exemplo, você tem que avaliar as guias de oclusão do seu paciente, isso faz parte do seu exame clínico, independente se ele vai fazer um clareamento, né, Ju? Se essas guias não estão corretas... Guias e contatos, né? Guias também. E contatos. Se você tá vendo que ele tá fechando, ele abre a boca, ele muda a posição da mandíbula, ele fecha numa posição diferente e não tem guias, né? Então isso já é um motivo para você montar o seu paciente no articulador e ver o que está acontecendo, por que ele não tem guia, né? Por que ele tem um toque tão forte anterior? O paciente não tem nenhuma perda posterior, então a dimensão vertical de oclusão dele tá ok, nem sempre, dá para melhorar. Avaliar a dimensão vertical, se perder um dente posterior já sabe que pode ter uma alteração na dimensão, entendeu? Então é interessante conferir, não custa nada. É ter um protocolo seguro para você chegar a esse diagnóstico da necessidade ou não da montagem. Mas é a partir do momento que você fica rápida a montagem, fica fácil, fica prático, porque muitos dentistas reclamam disso também, não é prático, eu não sei fazer rápido. E isso realmente é conhecer e praticar. Aí vai ficando mais simples isso fazer parte do seu protocolo diário. E fica mais rápido, né, Ju? Depois que você começa a montar e a ter a visão que você precisa para aquele caso ou para os seus casos clínicos, tudo fica muito mais rápido. Até o diagnóstico fica mais fácil. Por incrível que pareça, existe uma teoria assim do articulador como um monstro na odontologia, mas ele não é. Porque quando você monta em articulador, você consegue ver coisas que na boca você não consegue. E que você na boca levaria anos para conseguir perceber um detalhe ou outro que no articulador você está com um modelo na mão, que você olha e você já percebe, entende? Então, assim, é uma desmistificação mesmo do uso do articulador na odontologia, eu acho. E graças a Deus a gente está cada vez caminhando para isso. Está sendo cada vez mais divulgado. E eu acho só quem ganha, eu acho que é a população, nós como profissionais, que tem uma valorização da nossa odontologia, do que a gente entrega. E assim, é muito legal quando você começa a oferecer, a enxergar o que ninguém está vendo, entrega isso para o paciente, como ele te valoriza, e aí você se sente motivado, né? Porque eu brinco é como um quebra-cabeça, você vai montando, você, opa, né? Tá aqui. Eu até brinco, assim, às vezes, com o paciente, dependendo da liberdade, que eu falo assim, nossa, hoje é a consulta que todos nós choramos, né? O paciente chora, a gente chora, porque é muito emocionante quando você transforma a vida da pessoa, assim. E ela realmente fica muito grata. Eu acho que isso é o que mais faz... É o efeito uau que a gente fala tanto, né? Se você vai no médico, você tá com um problema e ninguém sabe falar pra você o que você tem. Mas você sabe que você tá com um problema, não tá normal, você se conhece. Aí você chega no médico e ele fala assim, você tem isso por causa disso e disso, você fala assim, né? Se ele te cobrar tanto numa consulta, você paga, porque foi a pessoa que conseguiu identificar o problema, né? É o valor do diagnóstico da odontologia, não da execução de procedimentos. Exato. Né? O valor do diagnóstico para executar o procedimento correto. Então é isso, assim, quais são as vantagens que a gente estava falando? Não perder o paciente, a sua agenda não fica vazia, porque você fideliza o paciente, ele indica para pacientes para você, né? Ele volta para te agradecer. Sua segurança no trabalho, isso é muito bom. É muito bom você oferecer um tratamento que você é seguro em realizar aquele tratamento de forma sem dúvida no diagnóstico, se aquilo realmente vai ou não funcionar. E o diagnóstico ele tem vantagem assim, porque você pode desgastar, né? Você pode acrescentar, não deu certo, você está estudando, então você pode tudo, aquele modelo. É bom ter só um de reserva, mas
né? Mas você pega uma ali, desgasta, acrescentei cera, agora deu certo, a guia agora funcionou, então é isso, é por aí que eu vou começar a minha reabilitação. Porque uma dúvida que as pessoas sempre têm, por onde eu começo? Ai, por onde eu começo? Tem canal? Tem que... vou levantar posterior, vou levantar anterior, por onde? Né? Eu vou desgastar primeiro? Não, né? Então, quando você monta e quando você segue um checklist de organização, tudo flui. Aí depois que está montado, feito, será que qualquer dentista resolve, né? É fácil a técnica. É. O diagnóstico está pronto. Então é isso, pessoal. A gente queria falar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente poderia falar. Legal que a gente estava comentando também sobre que nós vendemos esse diagnóstico, né, Ju? Você estava até comentando sobre isso. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas isso tem um custo, eu vou cobrar, né? O paciente às vezes não vai querer fazer aquele tratamento que eu propus. Realmente, nosso diagnóstico ele tem um valor e deve ser cobrado, e o paciente ele valoriza isso, ele não é algo que seja problemático a ser cobrado, porque o diagnóstico certo ele não tem preço. Eu acho que é isso que a Dirce estava falando, né? Quando você tem o diagnóstico correto, o valor dele vai além do monetário, né? É preservar o seu dente, não destruir aquilo. E se você pensar também em termos até de orçamento mesmo, vamos supor que uma pessoa esteja precisando de uma montagem articulador, de uma reabilitação. Se você colocar no papel quantas vezes ela repete um trabalho, sim, e quantas vezes ela vai deixar de repetir esse mesmo trabalho, o paciente ele paga feliz, porque você está solucionando um problema que é um problema para ele real. Sim, eu acho, e isso tem que ser valorizado pelo dentista, sim, porque se o dentista é inseguro em fazer esse procedimento ou cobrar, aí tem alguma coisa errada, porque ele talvez não saiba bem o que fazer com aquela montagem. Por isso que é tão importante aprender a usar corretamente o articulador, ou quais informações, né, ele vai poder trazer efetivamente, porque esse é um outro motivo para uma outra live. Que o dentista fala, eu sei, tem que montar, mas e aí, como é que eu faço? Que é a nossa proposta aí que a gente está trazendo para o nosso curso, que a gente quer mostrar, né? Esse passo a passo, para facilitar. Passo a passo, protocolo de trabalho. Exato. Que nós realizamos com base científica, mas que é o que a gente dia usa no dia a dia. Exato. Então a gente tem segurança para falar nisso porque é o que usamos no dia a dia. E é muito bom você ver essa valorização por parte, acho que é por isso que eu sou periodontista, implantodontista, trabalho com reabilitação, mas essa é uma área que me encanta. Quem me conhece sabe que me encanta, porque não adianta eu fazer muito, porque quando a gente sai da faculdade, na realidade a gente sai como clínico geral. Eu acho que diagnóstico todo mundo tem que saber fazer, né? Um bom diagnóstico. Agora, executar é uma outra conversa, mas você tem que saber indicar, pelo menos para quem faça, né? Então eu acho que um ortodontista ele será melhor se ele montar um articulador e fazer diagnóstico. Um periodontista será melhor se ele... o articulador ele é um diagnóstico integrado, porque às vezes dá a impressão que o articulador é algo da prótese, né? Ou da estética. Não, ele é um instrumento para diagnóstico integral e integrado do paciente. A gente vai complementar com, igual a gente já falou, com o exame de tecido mole, exame clínico, de imagem. E entre as áreas, para indicar para um outro colega resolver algo que você observou ali. Exato. Não que você vá ser pleno, às vezes, para resolver todos os problemas, mas o diagnóstico ele é necessário. Exato. Então é isso, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco, né? Se alguém tiver pergunta, podem fazer, se tiver alguma dúvida com relação a isso. Mas é isso, pessoal, eu acho que a gente tem que chamar atenção para a importância, porque isso faz uma diferença. A gente vê tanto colegas reclamando que a odontologia não dá dinheiro, que a odontologia isso, que a odontologia aquilo, mas quanto mais nós soubermos fazer diagnóstico, nós vamos entregar um trabalho melhor, né? Nós vamos sentir segurança para vender, isso vai melhorar o financeiro do consultório, claro que vai melhorar a vida das pessoas, porque você está entregando algo que realmente funciona para elas, e é bom trabalhar assim, né? É essa odontologia que me encanta, que eu gostaria que todos praticassem, né? E valorizar mesmo a nossa profissão, né? Sim.
Porque a gente escuta todos os dias no consultório, ai, nunca ninguém me falou isso. Teve gente, eu tive paciente que foi em 2 dentistas e ninguém quis pegar o caso porque era complexo, né? Então, assim, numa época que tá tão difícil você dispensando o paciente, porque e ela chorou porque encontrou alguém que pegou resolver, o caso né? dela. Se propôs a resolver. Realmente, o caso tá difícil. Na hora que você monta no articulador, você começa a enxergar soluções, né, pro caso. E aí você tem condição de realmente pegar com segurança e é como se você estendesse a mão pro seu paciente e falar, vem cá, eu vou te ajudar. Né? E ele se sente seguro e para que você possa resolver isso para ele. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa live. Depois a gente volta para falar mais desse assunto. Uma excelente segunda, uma excelente semana, uma semana santa e abençoada para vocês. Bom feriado e depois a gente volta a falar mais desse assunto. Um beijo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Eu não apresentei, mas vou apresentar. A Ju é professora de prótese lá da Unip, né, Ju? A Alzerinha é minha parceira também de alguns casos, a gente faz juntas. Ela é especialista em prótese. E é isso. Nós estamos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem pro direct, a gente tem o maior prazer em responder, ajudar Estamos à vocês disposição. naquilo que for, né, preciso. Um abraço, super beijo.